Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, nessa devocional de número 37, queremos meditar sobre sem autocomiseração. Eu convido você a dar pause no seu equipamento e ler na sua própria Bíblia em Marcos capítulo 6, versos de 1 a 6. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, mas sabemos que ele foi criado em Nazaré, na Galileia, para onde seus pais, José e Maria, foram quando retornaram do Egito, depois de fugirem da matança das crianças até 2 anos que Herodes havia promovido. Ali, onde ele foi criado, Jesus aprendeu a obediência. Ali ele desenvolveu um ofício como o de seu pai, estudou a lei, se preparou para o seu ministério, para aquele chamado que Deus tinha para ele, o propósito para o qual ele havia encarnado. Jesus e sua família, eles eram bem conhecidos dos moradores daquela região. Nós sabemos que o primeiro milagre só aconteceu após o seu batismo no Rio Jordão. Até aquele momento, Jesus viveu em anonimato. Então, durante todo o período em que Jesus viveu em Nazaré, ele não fez milagres, ele não realizou nenhum ato extraordinário e nem pregou. Ele sai dali e depois vai ao Jordão, ele é batizado, inicia o seu ministério e retorna agora para a sua cidade. Então, quando Jesus retorna para Nazaré, sua cidade, após o início da sua jornada ministerial, Jesus fez aquilo que ele sempre fizera. Ele foi para uma sinagoga. Mas agora, Jesus passa a ensinar e todos ficam maravilhados com a sua sabedoria. É uma tendência humana julgar o outro de acordo com a imagem que se tinha quando o viu pela última vez. Quando você vê uma pessoa e você fica 10 anos, por exemplo, sem ver essa pessoa, e depois de 10 anos você ouve falar dela, a imagem que você tem é de 10 anos atrás. Você não consegue imaginá-la como ela está hoje, exceto se vir uma fotografia. A mesma coisa em relação às suas atividades, o que ela esteja fazendo, como ela faz as coisas, você vai se lembrar daquela época. Então a mesma coisa acontece aqui. Jesus saiu de lá sem estar ainda desenvolvendo o seu ministério. Quando ele volta agora, ele entra na sinagoga e ele começa a pregar, e isso causa uma admiração muito grande nas pessoas, nos habitantes daquele lugar, porque eles não levavam em consideração as possíveis mudanças, amadurecimento, alteração de status social, eles não levaram em consideração o momento histórico em que Jesus começa o seu ministério e revelar aquilo que era o propósito da sua encarnação. Isso é muito comum com os pais, por exemplo, que não se dão conta do crescimento dos filhos, se surpreendem quando dão mostra de independência e amadurecimento. Isso acontece muitas vezes com um patrão que sempre viu o funcionário quieto, que muitas vezes não se manifesta, não revela muitas outras habilidades e de repente não consegue ver que ele tenha grandes ideias para compartilhar. Jesus também foi rejeitado. Não acreditaram nele porque não creram que aquele mesmo jovem que eles conheceram antes era capaz de agora ter tanta sabedoria assim. Não aceitaram que ele pudesse ser aquele homem maduro, cheio de sabedoria que estavam vendo. Mas Jesus não deixou o ressentimento tomar conta. Nada de autocomiseração, nada de autocondenação, nada de vitimia. Jesus sabia quem ele era e qual era o seu chamado. O mais importante não era o que os outros pensavam, mas a aprovação do Pai Eterno. É assim que eu e você precisamos agir cada dia. Se o nosso caráter tem sido transformado à semelhança do caráter de Jesus, precisamos aprender que nós não podemos viver em função do que os outros pensam
do que os outros podem falar de nós. Não importa se eles vão pensar de um jeito ou de outro, importa é o que Deus vai pensar, importa é se estamos fazendo a vontade do Pai, importa a aprovação do Pai. A sociedade pode nos reprovar, mas se o Pai eterno nos aprova, então isso é o que importa. E quando nós agimos assim, porque sabemos quem somos, porque sabemos do propósito de Deus para a nossa vida, então não há lugar em nós para o ressentimento quando nos rejeitam. Não há em nós espaço para autocondenação, para autocomiseração. Não há espaço para um sentimento de vitimia, somente porque nos condenaram, porque não nos aceitaram. Simplesmente seguimos em frente, porque sabemos em quem temos crido e sabemos também que Ele é poderoso. É Ele quem guarda o nosso depósito, é Ele quem nos sustenta e nos guarda até o dia final.